Deus é bom. Deixa eu ver aqui o volume. Louvado seja o nome do Senhor, graças, paz, querido, né? Boa noite, que a luz de Cristo esteja aí sobre a tua vida. Amém. Estamos começando hoje mais uma imersão, né? Às quintas-feiras. Daqui a pouco o povo está chegando. Quero convidar você a compartilhar essa live, ou você compartilha o link e manda por zap para algum abençoado, uma pessoa que você gosta muito e que você sabe que ela precisa da palavra de Deus, ou você simplesmente compartilha nos grupos que você faz parte. Mas eu quero chamar a atenção para você. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, né, pastor, deixa a gente dar uma satisfação do que aconteceu semana passada. Semana passada nós estávamos fazendo imersão e tivemos que sair correndo. Deus livrou, Deus deu um livramento, mas foi tocado a campainha, fizemos até lá na igreja. Mas Deus entrou como forte e o nome do Senhor foi glorificado. E fica aqui minha palavra de gratidão aos nossos vizinhos lá, né? E fica também a nossa palavra de gratidão aos irmãos que foram usados para poder abençoar e solucionar aquela situação. Que Deus abençoe, multiplique e traga à existência aquilo que não existe através da vida de vocês. Amém? Eu quero aproveitar enquanto isso, as pessoas estão entrando, eu vou só falar para os irmãos, domingo como será nosso culto de domingo. Domingo, vou ter que tomar uma aguinha aqui, ó. Domingo nós teremos a escola bíblica dominical pela manhã, às 10 horas da manhã, a escola bíblica dominical, transmissão direto pelo Facebook. E à tarde, a partir das 4h30, Santa Ceia. Meu amado, é muito importante que você participe da Santa Ceia. A Santa Ceia não é só aquele momento onde você pega um copo de suco de uva e toma. Não, existe um memorial, existe no reino espiritual, existe uma palavra que foi liberada, é o cumprimento de algo que Jesus deixou para nós que somos filhos dele. Então eu quero convidar você, respeitando todas as normas, a você se programar para domingo, estar lá na casa. Vamos encher a casa do Senhor, vamos juntos participar, faça um esforço. Você que, pastor, mas eu estou muito assim, meu amado. É Jesus quem tem nos guardado, Jesus tem preservado a nossa vida. E a Santa Ceia é um momento de gratidão, é um momento de nós juntos sentarmos à mesa, termos um momento de intimidade, de relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a você estar conosco domingo, Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara, tá? E quem vai estar trazendo a palavra vai ser a pastora convidada. Nós estaremos com a pastora Ana Lúcia, né? Ela é lá da igreja Monte Sião do Meia. Ela, juntamente com o pastor Sérgio Potton, são os pastores presidentes da igreja. E no culto de domingo ela vai sair, vai deixar a igreja dela para estar lá congregando conosco, trazendo uma palavra de Deus. É questão de honra. Estou convocando você, quase que não sai, aleluia. Estou convocando você, querido, a estar conosco. Vamos honrar os domésticos da fé, vamos honrar a pastora, vamos honrar primeiramente a Deus que estará naquele local. Domingo, 4h30 da tarde, eu quero ver você lá, bonito, cheiroso, perfumado, tá? Com máscara, estaremos fazendo a aferição de temperatura, tudo como manda o script. Mas eu quero convidar você a estar conosco, amém? Domingo, 4h30, em nome de Jesus. E fica aí a dica: graça e paz a todos que estão chegando,
aqueles que ainda não entraram, que Deus abençoe tua vida. Mas semana passada nós falamos, né, a questão, nossa, pastor, tá alta. É a técnica. Tá. Eu vou nem falar porque aqui vocês não conseguem ver, mas não vou nem mostrar para vocês, querido. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Mas a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Lê pra gente aí, pastora. Ela vai ler na versão NVI, tá? Eu quero convidar você. Abre a tua Bíblia. Não desloga, mas abre a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Ou nele. Nós precisamos entender. Vamos ler a palavra, vamos orar? Senhor da vida, a tua palavra que foi lida, ministra sobre nós algo novo. Que o teu nome seja exaltado, Deus. Que o teu nome seja manifesto. Visita cada lar, cada mente, cada coração. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da gente continuar, eu quero aproveitar e dar uma palavra de gratidão. Eu quero deixar aqui, meu amado irmão, muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram, vocês têm com a Oleandra, não é? Nós entramos em guerra de oração e a igreja do Senhor, eu comentei até lá no culto de terça-feira, acho, e Deus entrou com providência. O marido dela foi alcançado e algo lindo foi que ele falou para mim. Ele voltou para Jesus e ele em breve vai nos fazer a visita, porque foi no culto de domingo. Ele vai fazer a visita porque ele quer estar junto com Cristo, ele quer resgatar o tempo que deixou de lado. Então isso tudo é fruto de oração. Eu agradeço a Deus pela tua vida, varoas, varões, todos os jovens que estivemos orando. Muito obrigado pelo carinho para com o Leandro e para com sua esposa. E quero deixar aqui também um convite. Antes de deixar o convite, eu quero agradecer por todas as mulheres, todos os homens, os músicos, as crianças. Eu quero agradecer o corpo diaconal, quero agradecer aos pastores. Muito obrigado por tudo aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, porque vocês estão se doando para a obra. Então isso é bênção. Eu quero agradecer a Deus aqui. Eu agradeço a minha família, os meus tios, a minha irmã, a minha esposa, os nossos filhos, tá? Os meus sogros. Não posso falar, deixa eu falar do meu sogro, né? Meu sogro, minha sogra. Eu agradeço a Deus, os meus irmãos, Patrícia, muito obrigado. E eu agradeço a Deus pela tua vida, Pastor, por que você está agradecendo? Porque eu já vi muita coisa acontecer, querido. Mas eu acho que o pastor, ele precisa ser grato. E eu aqui quero ser grato a Deus pela tua vida. Você que não é lá da casa, mas semeia, você que frequenta o culto, assiste, muito obrigado, é joinha, né? Muito obrigado pelo carinho mesmo. Fica aqui, estou abrindo meu coração e a palavra de gratidão para você. E eu quero te dar um aviso, tá? Você que está frequentando lá na casa, ou você ainda que não frequentou, eu quero te fazer um convite. Dá um pulinho lá, Avenida dos Mananciais 995. Pastor, eu quero membrar lá na igreja, como é que eu faço? Entre em contato com a diaconisa Sandra, tá? Entre em contato com ela, nós vamos marcar um gabinete, tá? E nós vamos, a porta do Senhor está aberta. Então, se você quiser membrar, você que ainda não é membro, você quer membrar, você que quer se batizar, descer as águas, tá? Nós temos todo um processo lá. Você pode ser batizado. Pastor, eu quero membrar de coração. Pastor, eu só vou falar para você, não vá pela emoção. Vá com o direcionamento de Deus. Você que está com dúvida, pode ficar assistindo o culto. Mas se Deus mostrou que é nenhum local que você tem sido alimentado, que você tem recebido direcionamento, fala com a diaconisa Sandra, vamos marcar um gabinete. E nós estaremos de braços abertos para receber você, para fazer parte daquele ministério que Deus tem honrado o nome dele ali. Agradecer a Deus também pelo meu cunhado, Cadu, que apareceu ali, né? Cadu, te amo. Muito obrigado, tá, queridos? Como nós lemos, a pastora leu 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, fala que aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Nós precisamos entender essa palavra. Pastor, o que o Senhor está trazendo
essa palavra hoje na imersão. Na quinta-feira passada, eu até rascunhei algumas coisas, eu vou olhar aqui para falar com os irmãos. Nós falamos da importância de aceitar, né, pastora? A necessidade. Quinta-feira passada, nós falamos da necessidade de se aceitar a palavra de ordem de Deus, a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Porque toda a palavra de ordem é acompanhada de uma direção. Recapitulando, falamos semana passada que toda a palavra de ordem vinda de Deus é acompanhada com uma direção, com um direcionamento. E hoje nós precisamos, aquilo que Deus falou conosco é sobre essa palavra de 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Eu tenho que me unir ao Senhor, eu tenho que ser um com Ele. A palavra do Senhor vai dizer: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Nós precisamos entender que Deus, Ele está conosco, Ele está do nosso lado, que nós não andamos sozinhos, que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo de Deus, Ele caminha lado a lado conosco, e Ele, juntamente, utilizando a sua igreja como ferramenta, Ele quer nos impulsionar para andarmos em lugares altos. E nós precisamos entender que aquela palavra que diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não se chegou ao coração do homem, mas que está preparado para mim e para você, ela só vem. Deus abençoe tua vida, Kátia Salviano, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Essa palavra só é cumprida na nossa vida, ela só se manifesta na nossa vida quando nós estamos juntos com Deus. Sim. Essa união entre nós e o Espírito Santo, ela nos traz a confiança, a certeza, a convicção de que Deus sempre vai ter o melhor para os seus filhos. Sim. Não deixa nenhum rastro de dúvida quanto a isso. E isso, essa confiança, ela gera essa aceitação, né, pastor? Na palavra de ordem e direcionamento que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que o olho não viu, o coração jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado. Ei, você que tem ministério, olha o que Deus tem preparado para a tua vida. Você que tem chamado ministro, ministra, pastor, pastora, diácono, diaconisa, varão, varoa. Essas coisas são os tesouros de Deus que estão escondidos. Os tesouros escondidos de Deus, profetas do Senhor, serão revelados. E sobre a vida de vocês, sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, coisas maiores acontecerão quando nós aceitamos e entendemos a necessidade de sermos um com Cristo. Você está pegando essa palavra aí? Porque quando eu aceito isso, eu entendo algo que a gente vai falar sobre hoje. Hoje nós falaremos sobre o caminho da vitória. Mas antes de falar sobre o caminho da vitória, eu preciso entender a necessidade de ser um com Cristo. Por que eu preciso entender essa necessidade de ser um com Cristo? Porque quem é o caminho, pastor? A palavra de Deus vai dizer que o caminho é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso que a pastora está falando é obra de emoção, tá? Não está num livro de psicologia, não é algo que tem um slogan no outdoor, não é algo que surgiu da mente, é algo que está na palavra, a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Cristo, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho para a vitória, o caminho para a bênção, o caminho para as realizações de Deus na nossa vida, na nossa família, está em Cristo Jesus. Não está nas obras humanas, não está no tanto de dízimo e de oferta que você entrega. Não, o caminho da vitória está em Cristo. Eu preciso entender isso. Porque quando eu falo que o caminho da vitória está em Cristo, se Cristo é o caminho e a vitória, que vitória é essa? Meu amado, eu vou falar para você, lindinho e lindinha de Jesus, quando a gente fala de vitória, eu estou falando de algo sobremodo excelente. A palavra do Senhor vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas quando eu falo de vitória, isso aí que eu vou falar. Para você não dizer coisa na minha cabeça, a gente tem que provar na Bíblia. Vai abrir aí, por favor, pastor, 1 João. Você vai lá no Novo Testamento. Não estou falando do Evangelho de João, não. 1 João. Você passa os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você passa as cartas de Paulo, tá? E aí você vai encontrar 1 João, antes de Apocalipse.
assim como está a carta de Pedro lá também. 1 João capítulo 5, nós precisamos entender que vitória é essa. Eu falei que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória do cristão tem várias vitórias, mas uma que eu quero salientar, salientar para você, a nossa vitória, a maior vitória é a salvação, querido. A salvação. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. Leia, por favor, pastor. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu costumo falar algo lá na nossa casa que eu quero compartilhar com você, que às vezes você acha assim, Cristo veio pregar o céu, Cristo veio pregar... Não, meu amado, Jesus, ele veio religar o homem a Deus. Tá? Aqui o Éden, o que aconteceu no Éden, havia... Você está acompanhando até a novela Gênesis, então você já viu algumas coisas, né? Que nós entendemos tudo aquilo que é utilizado, as ferramentas, os meios pelo qual eles usam para poder levar uma mensagem, principalmente na questão da novela, né? Mas lendo a Bíblia a gente entende todos os fundamentos, tudo. E aquela intimidade que Adão tinha, que Adão foi chamado para governar, para dominar, né? Dar nome aos animais, aquilo se perdeu. E quando Jesus ele veio religar o homem a Deus. Ele veio religar, ele veio trazer a salvação. Porque a salvação, guarda que eu vou falar que isso é muito forte. A salvação é o meio pelo qual nós entramos no reino. Você quer uma vitória, querido? Entenda, a salvação é uma vitória para a tua vida, para a minha vida. Cristo morreu na cruz, padeceu, ele abriu mão da sua glória, ele foi, lá em Filipenses fala sobre isso, ele foi humilhado, ele foi maltratado para que nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna, e ele foi até o inferno, ele rompeu as cadeias e disse, diabo, dê-me as chaves. Aquilo que a nossa sentença foi anulada. Aquilo que estava guardado, que estava já preparado, foi destruído para algo novo para a nossa vida. Então a maior vitória, eu estou dando dentre diversas, uma das maiores vitórias que eu quero falar para você hoje é sobre a salvação. Porque a salvação é o meio pelo qual nós adentramos no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus é gozo, justiça, paz e alegria. Nós precisamos entender isso. Você está pegando essa palavra aí no teu espírito nessa noite? Ou seja, para que eu possa entrar no reino de Deus, eu não entro por intermédio das boas obras. Eu entro no reino de Deus por intermédio da salvação. Pastor não salva, batismo não salva, igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo, que é o caminho. Então eu entendo que o caminho da vitória é Cristo. Mas como é que eu posso ter vitória se eu não sou um com Ele, pastora? Não tem como. Porque quando a gente não se une ao Senhor, a gente entra em conflito conosco mesmo. Quando eu permito que o Espírito de Deus invada o meu ser, porque essa é a união, quando a gente faz a escolha de Deus como nosso Salvador, a gente passa a estar fundamentado não nas escolhas do nosso coração. A gente passa a estar fundamentado nas escolhas de Cristo. Nós temos Deus como nosso fundamento. Então, se nós temos Deus como nosso fundamento, a gente vai procurar seguir as ordenâncias, as instruções de Deus para as nossas vidas. E se nós não nos unirmos, nós vamos sempre entrar em conflito com a nossa carne. Sim. O nosso espírito sempre vai bater de frente com a nossa carne. Se a gente não mortifica a nossa carne, o nosso espírito não pode superabundar em nós. Por quê? Porque a gente vai estar sempre com os desejos carnais, os desejos do nosso coração aflorados. Não vamos dar espaço ao que o Espírito Santo tem para nós, porque ele vai estar em minoria. E aí e o tema de hoje é o caminho de vitória. E aí você pode pensar assim, pastor, você já falou que Cristo é o caminho. E já falou que a salvação é uma das maiores vitórias que temos. Então, se Cristo é o caminho, né? Porque muitas vezes a palavra de ordem, o direcionamento dado,
não vai de encontro ao desejo do meu coração, né? Essa dúvida que eu tô, esse questionamento que eu estou falando, independe de tempo de igreja. Tem pessoas que estão há 30 anos, há 50 anos na igreja, mas que tem esse pensamento. E tem pessoa que é novo convertido que também tem esse pensamento, que acha que pelo que aceitar Jesus, receber o direcionamento é a garantia de um caminho que vai ser um mar de rosas. Aí, não vai ser, querido, não vai ser. Eu vou falar para você. Eu sei que tem muita... por exemplo, a irmã Patrícia acabou de falar que a internet está ruim, mas fica em paz e guarda, foca no áudio. Então eu vou falar para vocês, às vezes a gente acha que eu vou seguir a Jesus, que eu aceito a Jesus, aceitei o caminho, isso vai significar que a minha vida vai ser um mar de rosas. Ledo engano, não vai. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque em nenhum momento de Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar que Jesus ele está querendo promover a nossa realização pessoal. Pastor, mas a Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome nós receberemos, tudo que for para a glorificação do nome dele. Às vezes a gente tem desejos que vai glorificar, que vai satisfazer a nossa alma. Às vezes os nossos desejos são baseados em cima do nosso senso de justiça. Às vezes os nossos desejos são baseados em cima do momento e não do todo. Porque Cristo, nos seus infinitos, seus atributos extraordinários, onipotência, onisciência, onipresença, ele consegue ver além. E por ele ver além, por ele ver lá na frente, é que ele vai dizer que tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos darei, se for da vontade dele. Porque o desejo, pastor, só está entendendo, se o desejo de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele quer promover para a gente um bom futuro, então será que um bom futuro para a gente é morar de frente para a praia? Não. Será que um bom futuro para a gente é poder ter uma Ferrari na garagem? Um bom futuro é ter uma igreja com 100 mil membros? Sabe, aquilo que Deus já... Voltou. Graças a Deus. É que a internet está oscilando. E aí, como a gente estava falando, Deus, o desejo dele é cumprir a vontade dele. Não é ele cumprir a nossa vontade. Nós precisamos entender isso. Quer falar alguma coisa? Foi exatamente o que você comentou, que Deus vê além, né? Nossos olhos humanos conseguem ver hoje. Deus sabe que se ele der uma Ferrari na sua mão, uma casa de frente para a praia, uma igreja com 100 mil membros, como o pastor falou, ele sabe... Ou qualquer outra coisa que vai agradar o nosso coração. É um desejo que lá dá na alma, né? Ele sabe que se ele te der aquilo que você está pedindo, ele já sabe se aquilo vai desvirtuar o seu coração do caminho dele ou vai te fazer permanecer. E saber também o tempo, né, pastor? Porque às vezes nem sempre a gente está preparado. Por exemplo, será que nem sempre a gente está preparado para um casamento? Nem sempre nós estamos preparados para um filho? Não estamos preparados para viagens? Não estamos preparados para realizações, para perdas? A gente nem sempre está preparado. Foi aquilo que nós estávamos falando hoje sobre o caminho mais longo no deserto. Justamente porque quando você olha, a gente estava falando sobre Êxodo, né? Quando a gente vê que Deus... Ele falou para Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Aí Deus levantou Moisés e liberou como libertador, tirou o povo do Egito. Só que por que o povo foi pelo caminho mais longo e não o caminho mais curto? O povo, ele não estava preparado para ir para o caminho mais curto. E às vezes, pelo fato de não aceitarmos isso, nós tomamos atalhos. E o que mata a nossa vida espiritual são os atalhos. Porque o nosso Deus não é Deus de atalho, querido. Pode passar dias, pode passar anos, mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então o que eu aprendo com isso? Se o caminho da vitória não está na minha realização pessoal.
O caminho da vitória para mim e para a pastora está na realização de Cristo na nossa vida. Vivermos os sonhos de Deus. Quando vivemos os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a gente, tá? É um caminho de vitória. Pastor, mas isso não quer dizer que se eu tiver ambição é pecado. Não, querido, não estou falando do que é ou do que não é pecado. Foi algo que nós já falamos na imersão há muito tempo sobre a definição de pecado. Não estou falando isso. Eu estou falando de que a nossa ambição precisa ser a realização dos sonhos de Deus aqui na Terra. Quando a nossa ambição é querer ser instrumento para a realização dos sonhos de Deus aqui na Terra, querido, as coisas acontecem. Até porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente vai achar que aquilo que nós estamos almejando, planejando ou sonhando e colocamos diante de Deus vai nos beneficiar. Mas como o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus vai dizer isso, nós podemos estar optando por escolhas erradas que vai nos matar ao invés de nos dar vida. E as escolhas de Deus para nós, ela sempre vai ser de vida, sempre vai ser de alegria. Não vai ser fácil, nem sempre, né? Mas são caminhos que nos levarão a dias gloriosos, a vitória, a conquistas, a triunfos. E foi o que o pastor falou, a gente quer tomar um atalho, mas Deus sabe que aquele atalho pode ter pedras de tropeço, que a gente pode tropeçar e ficar ali. Mas o caminho longo ele pode ser uma pista plana, sem buraco, sem pedra nenhuma, e que por mais que a gente leve um pouquinho de mais tempo, a gente vai chegar lá, no finalzinho, sem se ferir, sem se machucar, sem nos decepcionarmos. É um caminho de paz. Nós precisamos entender, querido, eu vou falar para você, lá porque eu vou falar que é de coração. Eu estava hoje conversando com a irmã Patrícia, a gente estava preparando a escola bíblica dominical. De domingo será sobre os elementos da fé, né? Então chegou o momento que a gente estava falando sobre a fé de Abraão e sobre a fé de Tomé, né? Então eu estava conversando com ela sobre essa questão. Nós precisamos entender que as pessoas às vezes se machucam porque elas querem entender primeiro para obedecer depois. Deus não tem obrigação. Meu amado, Deus não tem obrigação nenhuma de explicar por que Ele quer que você permaneça aonde você está. Deus ele não tem obrigação nenhuma de explicar por que Deus tirou alguém do seu meio. Deus não tem obrigação nenhuma de te explicar por que Ele fechou aquela porta. Deus ele não tem obrigação nenhuma de te explicar por que não deu certo. Vou falar algo para você. Quando a gente quer exigir algo de Deus, nós estamos tratando Deus não como Deus. Nós estamos tratando Deus como se Ele fosse uma pessoa qualquer. Meu amado, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ei, preste atenção, lindinho e lindinha de Jesus, guarda o que eu estou falando para você hoje. Deus, Ele não tem que nos dar explicação de nada. Se Ele mandar, nós temos que obedecer. Por isso que o salmista, a palavra do Senhor vai dizer, quem é o homem para que seja lembrado por Deus? Porque Deus está aqui. O homem que foi feito abaixo dos anjos. Nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. Deus é Ele que governa a nossa vida. Deus é Ele que dirige. Deus é Ele quem dita o ritmo da nossa vida. Porque se a gente olhar para uma empresa e o chefe chegar para você e falar assim, olha, a partir de hoje você vai fazer isso. Se você for questionar, você corre duas opções. Se você for questionar, você tem duas opções. Ou você pode tomar uma advertência porque você foi questionar uma ordem que vem de uma instância maior, ou o chefe ele pode ser bondoso e te explicar. Só que isso no âmbito natural. A insubordinação. Só que eu estou falando no reino espiritual. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima do teu chefe. Ele está acima do nosso presidente. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o único, Ele é o supremo. Então nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. Porque quem dita o ritmo da nossa vida é Deus.
A palavra do Senhor vai dizer que Ele é quem determina o número de dias que viveremos nessa terra. É bíblico isso. Além de dizer o número de dias que viveremos nessa terra, Ele sabe o número de fios de cabelo que temos na cabeça. Por isso que Ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, a mãe pode esquecer de um filho, mas Deus, Ele nunca esquece dos seus. Porque Ele é Deus. Ninguém é igual a Deus. E não se explica a Deus. Aquela música até que a irmã Patrícia cantou, né? Ninguém explica a Deus. Enquanto a gente está perdendo tempo em querer entender Deus, nós estamos literalmente perdendo tempo. Deus não se explica, Deus é Deus, querido, Deus é Deus. E a gente precisa entender que João, no Evangelho de João, lê para mim, por favor, pastora. Por que eu estou falando isso? Evangelho de João, João capítulo 10. Sabe, nós estamos vivendo tempos delicados e decisivos na vida da igreja. Estamos vivendo tempos delicados e decisivos na vida da igreja. Eu não falo só na Nova Jerusalém Taquara, mas eu falo de todas as igrejas. A tua casa é a tua primeira igreja, querido. Você está vivendo dias decisivos na tua família, tá? Você está vivendo dias decisivos no teu casamento. Então pega o caminho da vitória, que é Cristo. Pega o teu casamento, que se o teu casamento saiu do trilho, pega e volta para o caminho. Se a tua mente saiu do trilho, pega e volta para o caminho. Cristo é o caminho. João 10, verso 9 e 10. Lê para mim, por favor, pastora. 9 e 10. João 10, verso 9 e 10. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Dependendo da sua versão, vai dizer vida e vida em abundância. Então, se eu vim para que tenham vida, vida plena, né? As mulheres plenas, os homens plenos. Se Deus, Jesus, eu vim para que tenham vida, o que Jesus está dizendo? Ei, você está no caminho errado. Eu vim para que você chegue no caminho certo, para que você viva intensamente, para que você viva do melhor. Você hoje não entende por que eu te tirei desse local. Você hoje não entende por que eu tirei determinadas pessoas do seu meio. Você hoje não entende por que eu fechei determinadas portas. Hoje você não entende por que eu permiti que você perdeu. Mas amanhã você vai ver porque eu vim. Porque o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para te dar vida. Então entenda, o caminho de Deus ele é perfeito, porque é por intermédio desse caminho que é Cristo que nós teremos vida e vida plena. Você sabe o que é uma vida plena? É você poder dormir em paz. Vida plena é poder chegar à conta da Light e você ter condições de pagar. Vida plena é simplesmente você parar de falar todo dia: ai minha coluna, ai minha pressão. Vida plena é você acordar bem e você dormir bem. Vida plena é você pode estar sem dinheiro, mas vai ter o pão, vai ter o leite, vai ter simplesmente o ovo, sempre vai ter tudo. Vida plena é uma vida com Cristo. Porque Cristo ele não promete dinheiro, mesmo ele sendo o dono do ouro e da prata. Ele não está nos prometendo dinheiro, mas ele nos garante uma vida plena. Eu vim para que tenham vida. O que significa? Que a vida que a gente tem hoje não é vida. Não é vida. Não é a vida que é para a gente ter. A vida que nós temos só é realmente concretizada quando Cristo está nela. Por isso que a palavra vai dizer: eu sou o caminho. João 3,16, a verdade e a vida. Ali vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão, ele toma de nós algo que nos pertence, que não pertence a ele. Mas diferente do ladrão, Cristo, ele tira algo dele mesmo, seu único filho, para nos dar. Ou seja, ele tira dele e nos dá algo que não pertence. Ele fala: toma aqui, meu filho, para você ter uma vida em abundância, uma vida plena. Eu estou te dando o meu único filho para morrer por amor a ti, que é a salvação, que é o nosso caminho de vitória. E o meio que a gente tem para poder reconhecer Cristo, a gente tem que ter aquela consciência de que nós precisamos aceitar Jesus verdadeiramente
Eu falo lá na igreja que não existe um salvômetro, né? A gente precisa aceitar Jesus verdadeiramente e reconhecê-lo como dono, como soberano da nossa vida. Precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, precisa abrir não, pastor. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer, declarar que a vida que ele tem hoje já não é mais dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que eu tenho, o que eu entendo aí? Eu entendo que o apóstolo Paulo estava reconhecendo que, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida não é minha. Essa vida agora é guiada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo me mandar ir para o norte, eu vou para o norte. Se o Espírito Santo me mandar ficar no sul, eu vou ficar no sul. Se ele me mandar plantar bananeira, eu vou plantar bananeira, porque eu sei que ele é que sabe o que é melhor para mim. Ele é que sabe, e pode parecer loucura e confrontar nossa mente, mas a palavra, a Bíblia, é uma palavra de confronto, querido. Se você acha que você vai encontrar na Bíblia para satisfazer o teu ego, lê do engano. Você está lendo a Bíblia como se fosse um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. É a revelação do Pai, é a revelação do Filho, é a revelação de tudo aquilo que é de vir. A palavra de Deus é a profecia revelada para mim e para você. É bíblico isso que eu estou falando. Então a gente precisa entender que a Bíblia, ela vai confrontar as nossas emoções. A Bíblia, ela vai confrontar os nossos desejos. Ela vai confrontar o nosso senso de justiça moral. Como assim, pastor? Sim, porque no reino de Deus eu ganho quando eu perco. É meio lógico isso, né? No reino de Deus o maior homem não é o que está de pé, é o que está de joelho. No reino de Deus a palavra... No reino de Deus o menos é mais. A palavra de Deus vai dizer que se alguém bater na tua, você não parte para cima não, você dá a outra e aceita também, porque ele é o justo juiz. Então, o reino de Deus, o fraco é forte. Onde já se viu isso, né? O fraco é forte. No reino de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, isso vai confrontar a nossa mente. E se a gente quiser entender as coisas espirituais com o natural, eu saio da igreja. Eu saio da igreja. Eu saio da igreja, eu não vou conseguir. Por que sair da igreja, pastor? Porque eu não vou entender o tempo. Porque eu não vou entender a justiça de Deus. Porque eu não vou aceitar o posicionamento de Deus em relação àquela situação. Porque eu não vou aceitar o direcionamento. Porque eu estou querendo entender as coisas espirituais com a mente humana. Deus é espírito. E Deus, ele não vai falar o seu coração, querido, ele fala o seu espírito, que a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. Amém? Então Deus primeiro ele vai falar no teu espírito, ele pode confirmar o teu coração, mas ele vai falar no teu espírito. Então nós precisamos entender isso tudo para aceitar que Cristo é o caminho da nossa vitória. A vitória da igreja não está na vacina, a vitória da igreja está em Cristo. A vitória da igreja não está nos governantes, a vitória da igreja está em Cristo. O dinheiro pode faltar, a comida pode acabar, a crise pode triplicar, mas se Cristo estiver conosco, nós não iremos a pique, o barco não vai submergir, nós estaremos por cima, não por baixo, porque Cristo é o caminho da vitória. E aí, eu gostaria de fazer uma observação. Quando eu falei rascunhamos algumas coisas aqui, a gente já está finalizando. Quando eu falei da parte de conflito, né? De aceitar ou não aceitar a palavra de ordem, o direcionamento, né? Porque quando a gente fica com aquele conflito, guarda que eu vou falar para você que acha que tempo de igreja é sinônimo de maturidade. Você pode ter experiência, mas a maturidade vem com o tempo. Paulo, até conversamos isso hoje, né? Paulo, depois de muito tempo, ele vai dizer assim: o que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero é o que eu faço. Isso é níveis de maturidade que foram alcançados, né? Porque antigamente era menino, agora já não mais. E a gente precisa entender isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. É uma palavra só. Então, quando eu aceito Jesus, eu não volto atrás. Quando eu aceito Jesus como meu real Salvador, quando eu escolho a Deus, eu escolhi a Deus. E com a escolha que eu faço, eu aceito a direção que Deus dá. Se eu digo que eu aceito a Deus
mas não aceito, não concordo com a direção que Ele nos dá, quero te dar uma má notícia: você ainda não aceitou a Jesus, você não aceitou a Deus. Porque quando eu aceito a Deus, eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Então, se eu aceito a Deus, a minha satisfação está em realizar os desejos dele. Então, a vontade dele para mim é regra de fé e prática. Fala alguma coisa? Então, vamos lá. Quando eu entendo isso, quando eu digo isso, quando eu digo que Cristo, eu faço essa escolha, eu digo que Cristo é suficiente para a minha vida, as minhas escolhas, elas são fundamentadas nas coisas espirituais e não nas coisas naturais. Porque se Cristo é o fundamento da minha vida, e Ele é que sabe o que é melhor para mim, eu não posso adquirir nada pela vontade própria. Vou te dar um exemplo. Isso aqui é uma caneca. Eu chego e apresento, eu entrego essa caneca para Deus. Deus chega e toma posse dessa caneca. Aí eu quero fazer uso dessa caneca, eu vou pegar ela. Não, a caneca já não é mais minha. A caneca é de Deus. Assim é a tua vida. Quando você entrega a tua vida para Deus, Deus vai se apossar da tua vida. Como Ele se apossou da tua vida, Ele é dono da tua vida, Ele é dono da tua mente, Ele é dono do teu corpo. O teu corpo, a tua mente, o teu coração já não são mais para satisfazer os teus desejos. É para satisfazer o desejo do coração de Deus. Para satisfazer o desejo do coração do dono da tua vida. Então, quando eu escolho Jesus, quando eu digo que Jesus é suficiente para mim, eu dou a minha vida para Ele, Ele se apossa da minha vida, Ele domina a minha vida, e Ele é quem vai guiar aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu devo comprar, aonde eu não vou. Quer falar? Esse é o caminho de vitória. Aleluia. Isso aí. Você viu que ela falou isso? Isso é o caminho de vitória. Mas é o caminho de vitória, é isso mesmo. Por isso que Paulo vai dizer, eu falei ainda há pouco, que eu quero, eu não faço. Porque a vida já não é mais dele, já não é mais minha. Mas o que eu não quero, eu faço. Poxa, mas vai confrontar. Pastor, o que eu não quero fazer? Eu não quero perdoar, pastor. Eu não quero visitar, eu não quero orar. Mas Deus quer que você faça. Deus quer que você tome essa atitude. Mas como a vida já não é mais tua, você faz o que Deus quer. Porque você já escolheu a Deus e você já escolheu viver num caminho de vitória. Amém? Amém. A gente já estamos finalizando. Todos nós, querido, fomos escolhidos por Deus para um propósito. Você concorda comigo? Todos nós. Todos nós. Fomos escolhidos por Deus para um propósito. E se a gente não aceita isso, nós estamos rejeitando o propósito. Porque a palavra de Deus vai dizer que não foi você que escolheu a Ele, mas Ele escolheu a você. Ele olhou para mim, para a pastora, olhou para você, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, com todo jeito esquisito de ser, né? Com cada um, às vezes tem o seu toque isso, toque daquilo. Ele olhou para a gente dessa forma e nos escolheu para um propósito. E se eu não aceito esse propósito, eu estou desmerecendo a escolha de Deus. Eu vou falar aqui para você, olho no olho, olho no olho. Deus, Ele não escolhe errado. Se Ele te escolheu, é porque Ele vê em você um potencial para coisas extraordinárias serem realizadas. Então, o meu convite para você hoje nessa imersão é juntos vivermos um caminho de vitória. E esse caminho de vitória não vem pela nossa realização pessoal. Eu não posso aceitar Jesus como meu real Salvador para poder adquirir coisas, para poder conquistar pessoas, para poder ser influencer de sucesso. Não. Nós aceitamos a Jesus porque nós precisamos e dependemos dele, reconhecemos ele como dono da nossa vida. E aí, quando você olha para dentro da igreja e vê que tem pessoas que estão há anos na casa do Senhor, mas não tem esse pensamento, não tem essa visão, infelizmente é porque ainda não teve encontro com Deus. Você está na igreja, gosta do ambiente,
mas ainda não reconheceu Deus como Senhor da tua vida, como soberano da tua família. Então meu convite para você hoje é: aceita Deus, aceita o caminho da vitória que foi liberado sobre a tua vida. Qual foi o caminho, pastora? Cristo é o caminho. Deus poderia ter mandado várias coisas, mas Deus mandou Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é que vai liberar. A tua vitória passa por intermédio dele. Até no Instagram eu escrevi uma coisa que é fantástica. Deus está me dando uma palavra para isso, para liberar no mês de fevereiro, né? Tudo que é fundamentado pela palavra permanece. Duradouro. A tua vitória é duradoura. Eu vou falar para você, querido, guarda o que eu vou falar para você. Não fica olhando para milagre. Não fica correndo atrás de milagre. Porque quando você olha a multidão estava correndo atrás de um milagre. Mas poucos seguiam o dono do milagre. Quando Cristo me é suficiente, eu não corro atrás de milagre. Porque a salvação já é o maior milagre para mim. Então, se o milagre vier, amém. Mas se o milagre não vier, amém também. Porque maior que o milagre é o dono do milagre. E o dono do milagre me é suficiente. Então eu não posso correr atrás de milagre. Eu preciso estar junto, 1 Coríntios 6,17, eu preciso estar unido, eu preciso estar lado a lado com o dono do milagre. É o dono do milagre que vai abrir portas, é o dono do milagre que vai fortalecer a minha fé, é o dono do milagre que nos manteve e nos mantém até hoje, que preservou as nossas vidas. Você está entendendo isso? Olha o cenário do jeito que está. O dono do milagre preservou a nossa vida. Por quê? Porque o dono do milagre está conosco. Então nós precisamos permanecer com o dono do milagre sem desejar e ansiar por milagre. Porque Ele é que sabe o tempo para receber. E Ele é que sabe quando vem e quando não vem. Falou alguma coisa? Resumindo, queridos, caminho de vitória é enquanto nós estivermos aqui, nós permanecermos em Cristo, permanecermos na verdade, e nós chegaremos no final deste caminho vitoriosos. E a palavra de Deus lá em Apocalipse 2, versículo 7, quem chegar no final desse caminho de vitória será o quê? Vencedor. E a palavra vai dizer assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é a nossa recompensa. É a vida eterna, a vida em abundância que o Senhor tem nos prometido. Então permaneça firme neste caminho, permaneça firme em Cristo, porque é Ele que te garante, é Ele que te dá a vitória, e é Ele que vai te recompensar por tudo aquilo que você passou por cima, enfrentou, bateu de frente para permanecer nesse caminho. É porque quando a gente fala de recompensa, às vezes as pessoas acham assim: poxa, só bate. Não, primeiro que a gente não bate, querido. A gente não está batendo, isso é a palavra de Deus. Mas você tem que olhar o outro lado também, aquilo que você falou hoje lá no quarto, né? A gente tem que olhar o outro lado. Não estou falando que o nosso Deus faz barganhas. Não. O nosso Deus não faz barganhas. Mas eu preciso entender o que nos espera lá do outro lado. O que nos espera, né? O que nós vamos receber com a obediência, o que nós vamos receber seguindo a Cristo, o que vem. Amado, você consegue imaginar do que é algo glorioso. Você pensa comigo, imagina o cenário. Chega lá, Jesus olha para você e fala assim: ó, ei, você olha para os teus lindos olhos. Falei que ia falar isso, né? Falei. Deus olha para os teus lindos olhos e diz assim: ei, entra no meu gozo, meu filho amado, vem. E pensa, o rei te chamar pelo nome. Ei, Jesus. A Bíblia fala de um nome que nós não sabemos, mas é um nome. Pensa nisso. Essas recompensas e outras é muito maior do que você desobedecer, do que você querer realizar a concretização, sua concretização pessoal. Pensa naquilo que o Senhor tem preparado para você.
Pensa no local onde Deus quer te ver, onde se Ele te escolheu, é o que Ele quer te ver lá do lado dele. Pensa que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Pensa no local que Ele preparou, que é um local onde não vai ter gemidos, onde não vai ter dores, onde não vai ter pandemia, mas é algo extraordinário. Pensa que o Senhor Ele sonha com o melhor para você, com o melhor para os teus filhos, para os teus netos. Vamos orar daqui a pouco pela Maria Clara, que hoje faz 15 anos, né? E pela Sabrina, que fez aniversário ontem. Não vou nem falar a idade da Sabrina, mas vamos orar. Então nós precisamos entender, se ontem a Sabrina completou aniversário e se hoje a Maria Clara completa aniversário, eu preciso ser grato porque Deus está permitindo que possamos ter o fôlego de vida. Por quê? Porque lá na frente, hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Aquela música do Juliano Som. Vai valer a pena, vai, valeu a pena. Valeu a pena o choro, valeu a pena a lágrima, valeu a pena o joelho dobrado no chão, valeu a pena quando eu não murmurei, valeu a pena quando no lugar da murmuração eu levantei a minha mão, valeu a pena quando eu não levantei os porquês. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que o vizinho consegue e eu não? Valeu a pena quando eu tirei essas palavras de crítica da minha boca? Valeu a pena. Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Amém? Vamos orar agora. Pedir ao pastor a fazer essa oração. O pastor vai fazer 3 orações em uma. 3 orações porque a hora já está avançada. Nós vamos agradecer a Deus por vida da Sabrina, né, que ontem completou mais uma primavera. Agradecer a Deus pela vida da Maria Clara, que hoje completa 15 anos, a neta da Kátia Salviano, tia Kátia. E vamos orar também pela Bolsa Apostólica da Igreja. Tá? Coloca aqui, por favor. Está aí tá nos comentários de dados bancários. Eu conto muito com as orações dos irmãos. Tá? Se você puder, o seu dízimo, a sua oferta, ser fiel, querido, nos ajude em oração. Semana que vem, esse mês de fevereiro, é um mês curto. Nós chegamos aí, acho que é aqui, assim, se fizer assim, já vai. Acho que vai surgir, ó. Aí você tenta de novo. O mês de fevereiro nós temos carnaval, então é um mês muito delicado, mas as contas continuam vindo, e nós temos que honrar com o nome do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus pela tua fidelidade, você dizimista fiel, amado, muito obrigado. Agradecer a Deus pelas ofertas. Você que não é membro da casa ainda, mas tem semeado no ministério, eu sou grato a Deus. E nós recebemos sementes de outros estados. Outros estados estão semeando na nossa igreja, que não é nossa, né? Na Igreja de Cristo lá na Taquara. Tá? Então pedi ao pastor a fazer essa oração bem breve e logo em seguida estamos terminando. Feche seus olhos aí. Você que recebeu essa palavra, o caminho de vitória, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, primeiro queremos agradecer pelo sacrifício vivo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Pai. Esse sacrifício foi que permitiu, ó Deus, que recebêssemos a salvação, ó Pai. Que recebêssemos a Ti como nosso único suficiente Salvador, ó Deus. E é isto que nos garante, Senhor, um caminho de vitória, ó Pai. Nós chegaremos ao final dele vitoriosos, Senhor Jesus. Amém. Receberemos a coroa da vida, Senhor. Habitaremos contigo, ó Pai, no teu reino, ó Pai. Mas nós te pedimos forças, Senhor Jesus, para que enquanto estivermos nesta caminhada, ó Pai, enquanto nós estivermos no caminho de vitória para alcançar, Senhor Jesus, esta vitória, ó Deus, nós tenhamos força, Pai, para permanecer. E que essa força, Senhor Jesus, possa vir de Ti, ó Deus. Que essa esperança venha de Ti, amém, Senhor. Que a nossa fé, Senhor Jesus, seja renovada dia a dia, ó Deus. Para que nós possamos continuar confiando e esperando em Ti. Para que no final dela possamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena aguentar o sofrimento, a adversidade, Senhor. Porque tudo contigo vale a pena, Senhor Jesus. Porque Tu és o nosso maior tesouro. É Tu, Senhor Jesus, que é a nossa vitória, ó Pai. Espírito Santo de Deus,
Nos abre, Senhor Jesus. Nos abre, Senhor Jesus, a nossa mente para que nós não venhamos desvirtuar, Senhor Jesus, do caminho, mas que nós venhamos continuar com foco em Ti, ó Pai. Em Cristo, que é a verdade, Senhor Jesus, que é a vida e o nosso caminho, ó Deus. Te pedimos também, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, pela vida da Sabrina, Senhor Jesus, e da Maria Clara, que completaram mais um ano de vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa dar a elas, ó Deus, um presente especial, Senhor. Aquele que somente os teus olhos podem contemplar, ó Deus. Aquilo que ouvidos não ouviram, nem mente humana pôde alcançar. Que o Senhor possa contemplar este presente espiritual na vida da Sabrina e da Maria Clara, ó Deus. Que o Senhor possa renovar a vida, a saúde, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fortalecer a vida espiritual delas, ó Pai. E que a Maria Clara possa ter um encontro contigo, ó Pai. E que ela possa ver que o Senhor realmente é o caminho real para ela, ó Deus. Que ela venha se firmar no teu reino, Senhor. Para que ela possa contemplar a vida em abundância, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, te pedimos também neste momento pela bolsa apostólica de todas as igrejas, ó Pai. Todas as agências do teu reino aqui na terra sejam abençoadas neste momento pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, essas agências querem propagar o teu reino, Senhor. Querem propagar a ti, Senhor. Então nós te pedimos que neste momento o Senhor possa levantar de perto e de longe ajudadores, ó Deus, para que eles possam continuar honrando com os compromissos terrenos e possam continuar com as portas abertas. Dê uma bênção, Senhor Jesus, especial de administração, para que este dinheiro que eles venham receber possam prosperar e possa ser aplicado naquilo que é correto, naquilo que provém de ti, Senhor. Ó Pai, abençoa os teus filhos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, as finanças dos teus filhos, porque abençoando as finanças dos teus filhos, eles abençoarão, ó Pai, as suas agências. Eles abençoarão a tua casa, porque eles estarão cumprindo o propósito de dizimar, cumprindo o propósito de ofertar, ó Pai. Então abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, para a glorificação do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Estamos terminando. Eu quero deixar aqui só um aviso, tá? Pra você, que eu quero te ver domingo. Tô vendo aqui o pessoal, ó, Serginho, Regina, Dona Wanda, né? Pastor Márcio, vamos chegar cedo, irmãos. Vamos chegar cedo, ó. Domingo, Santa Ceia. Pastora Ana que vai estar trazendo a palavra. Nós estaremos lá. Você coloca a sua melhor roupa, você coloca o seu melhor perfume, passa aquela maquiagem, varões. Varões, preparem o cabelo, façam a barba, todos lindos, cheirosos, porque o Rei da Glória estará lá e nós vamos honrar o sacrifício de Cristo. Eu quero te ver lá, firme e forte, domingo, a partir das 4h30 e 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical pelo Facebook, tá? E, queridos, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que você tenha uma noite de sucesso, uma noite de paz, que nada nem ninguém, vou falar de novo, que nada nem ninguém, tá? Tire a alegria do teu coração, que Jesus seja o centro da tua vida, seja o centro da tua família. Amém, meu amado? Minha amada, muito obrigado por estar conosco aí. Que Deus abençoe tua vida. Fique em paz, que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa do Senhor que recebe e 100% conectada em uma só voz diz: amém. Deus abençoe tua vida. Fique em paz, querido. Em nome de Jesus. Uma noite de paz, uma noite de descanso, que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa renovar a sua fé e a sua esperança, e que você possa refletir tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração nesta noite. Deus te abençoe, abençoe o seu lar e a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês. Amém, queridos. Fiquem em paz, hein? Faz o seguinte, compartilha aí, ó. Foi abençoado? Compartilha no Face. Copia o link e manda. Você quer ver tudo desde o início? Vai lá no YouTube. Nova Jerusalém Taquara. Nova Jerusalém Taquara. Daqui a pouco meu cunhado Cadu vai postar lá
Obrigado, Cadu. Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Até domingo no presencial, hein? Domingo presencial, em nome de Jesus.